Pregação expositiva pode ser resumida em 3 verbos. Primeiro, ler o texto. Ler. Subiu ao púlpito e ele Pregação expositiva pode ser resumida em 3 verbos. Primeiro, ler o texto. Ler. Você já viu um pregador subir ao púlpito e ele atropela o texto que vai pregar? Ele lê o texto atabalhoadamente. Quando você vê tal coisa, o que você pensa? Ele não se preparou. Ele não conhece nem o texto. Ele não gastou tempo. Talvez ele está dizendo o seguinte: o que importa aqui não é o texto que eu estou lendo, é o que eu vou falar depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. A parte mais importante de um sermão é o texto. Porque exegese vem de um prefixo ex. Pregação expositiva pode ser resumida em 3 verbos. Primeiro, ler o texto.
resumida em 3 verbos. Primeiro, ler o texto. Ler. Você já viu um pregador subir ao púlpito e ele atropela o texto que vai pregar? Ele lê o texto atabalhoadamente. Quando você vê tal coisa, o que você pensa? Ele não se preparou. Ele não conhece nem o texto. Ele não gastou tempo. Talvez ele está dizendo o seguinte: o que importa aqui não é o texto que eu estou lendo, é o que eu vou falar depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. A parte mais importante de um sermão é o texto. Porque só vai ser sermão se ele expor o texto que ele leu. Então é uma recomendação: leia o texto 1 vez, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Leia. Deixa que esse texto entre em você. Se possível, decore o texto. Leia com entusiasmo, leia com vibração, porque quando a pessoa vê você ler o texto e diz: esse homem tem alguma coisa para nos dizer. Segunda coisa, segundo verbo, explicar o texto. Calvino dizia que pregação é explicação da Escritura. A não ser que você explique o texto, você não pregou. Você conhece aquele tipo de pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto? Ele viaja, faz viagens internacionais e espaciais. E você pergunta: meu Deus, mas por que ele leu esse texto? Você conhece aquele tipo de pregador que diz assim: eu já tenho o sermão, só preciso encontrar um texto agora? O sermão emana do texto. O sermão é a explicação do texto. E por isso nós temos uma palavra técnica que os pastores conhecem, que é exegese. Exegese vem de um prefixo ex, que significa tirar do texto o que está no texto. Cave o texto, descubra o texto, veja o que está lá. E às vezes nós não encontramos essas pepitas de ouro na superfície, é preciso cavar. Esse é o papel do pregador: ir para o texto, perguntar ao texto, mergulhar no texto, descobrir as riquezas do texto, trazer isso à tona. Sabe, irmãos, quando uma igreja se acostuma com pregação expositiva, ela não quer mastigar palha mais. Depois que ela descobre a riqueza da Escritura, ela não tolera mais escutar sermão que não seja focado na Escritura, que exponha a Escritura. O contrário de exegese é exegese. Exegese tem o prefixo eis, significa colocar lá, o que não está lá. Tem muito pregador que vai para o púlpito com as suas ideias. E ele tenta impor ao texto o que ele pensa, o que ele acha. Ele já tem uma ideia preconcebida. Mas isso não é pregação. Pregação é quando você vai para a Escritura e deixa que a Escritura fale. Você é apenas o canal. Você é apenas o instrumento. O terceiro verbo, importante pregação expositiva, primeiro é ler o texto. Segundo é explicar o texto. Terceiro é aplicar o texto. Dr. John Stott escreveu um livro importantíssimo, que penso ainda não está em português, Entre Dois Mundos. E ele disse que pregação é a união desses dois mundos, o texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Se você não conectar o texto ao ouvinte, você não pregou. Pregação não é um discurso diante do auditório. Pregação é uma palavra ao auditório. A pessoa precisa entender: é com você que eu estou falando. É como aquele pregador que foi pregar em João 10 e falou sobre a ovelha, falou sobre o pastor, falou sobre os lobos, falou sobre os campos, falou sobre os prados, falou sobre as águas, falou sobre a grama verde, falou sobre a lã da ovelha, falou e terminou o seu sermão depois de 1 hora, há 2000 anos, lá nas pastagens da Palestina. E o auditório perguntou: e daí? E daí? Isso tem a ver comigo? Pregação precisa ter aplicação.
extremamente importante com cuidado de entender que tem algumas doutrinas que a gente não vai receber. Mas isso é o que vai falar. Tente aplicar. Um dia eu estava ministrando